Olá a todos, me chamo Walter Sobrinho, atuo aqui no município de Santo Inácio do Piauí, mais especificamente no Centro de Referência da Assistência Social, no CRAS, do nosso município, que é subordinado à nossa Secretaria Municipal de Assistência Social. A gente está gravando esse vídeo com o intuito e o objetivo de chegar mais próximos das famílias aqui da nossa cidade, já que, infelizmente, a gente ainda estamos em um contexto de pandemia, onde muitas estão em quarentena, em isolamento social, e muitas das atividades do nosso serviço, enquanto a gente está nesse contexto de pandemia. Então, a nossa intenção é buscar novas alternativas para a gente estar se aproximando das famílias da nossa cidade. E a estratégia que a gente encontrou, dentre várias outras, foi fazer alguns vídeos para a gente nos aproximar, como eu já falei, e dar seguimento ao nosso serviço. Hoje eu estou aqui com o nosso convidado, o pastor da Igreja Batista, o nosso colega pastor Edivan. Hoje a gente vai tratar de um tema que a gente discutiu e a gente achou muito pertinente, que é a convivência familiar em contexto de pandemia. O que é que tem acontecido nos ambientes familiares, diante dessa situação de quarentena, de isolamento social, de confinamento, que grande parte das famílias está vivendo nesse momento. O que é que acontece dentro dessa convivência familiar? Né? Uma convivência familiar que acabou sendo forçada por conta da situação que estamos vivendo. E quais foram as consequências dessa convivência familiar, né, pastor? A gente estava discutindo justamente isso, conversando a respeito disso. Principalmente, que as famílias têm reagido dentro de casa, como é que está o clima familiar, de que forma os casais estão se comunicando, estão se relacionando nessa situação de pandemia, que é uma situação muito pertinente e um aspecto muito importante da convivência familiar que a gente considera é justamente essa, né? De que forma o casal está convivendo, de que forma eles estão se comunicando, já que dentro de uma situação de pandemia dessa, alguns casais, algumas famílias foram obrigadas a estarem mais próximas, a conviverem por um tempo mais significativo dentro de suas casas, dentro de seus lares. Pensando a respeito disso, a gente levantou alguns pontos, né? Como é que anda essa comunicação casal? É uma comunicação que tem levado a conflitos, a desgaste, é uma comunicação que está agressiva, que o casal está em atrito frequente. Como é que anda essa comunicação? Como já foi apresentado, Edivan Barros, pastor da Primeira Igreja Batista, estamos aqui para contribuir com você, como bem disse o psicólogo Walter. Nós temos nos preocupado porque até então nós víamos como um ponto positivo uma boa relação familiar antes da pandemia. Tá? A gente via muitos conflitos e entendemos, né, que durante a pandemia teria esse ponto positivo das famílias estarem juntas, tendo em vista que antes, né, as correrias do dia a dia, tá? Cada um para o seu lado, trabalho, assim, a família não tinha tempo para estar juntas, né? E então, nesse tempo de pandemia, a gente enxergou esse ponto positivo, mas de uma certa forma a gente tem se preocupado principalmente nos últimos dias, porque a gente tem visto acontecer muitas coisas, né, no contexto familiar, no seio familiar, e temos nos preocupado com isso, né, porque enxergávamos esse ponto positivo, mas também as famílias, talvez por conta da ansiedade, tá? Estar juntos ali, sem trabalhar, sem sair de casa, aí começam os conflitos, né? Os conflitos. Walter falou em relação à comunicação, esses pontos, né, da qual foi passado para nós, e é importantíssimo a questão comunicação, diálogo, para poder ser evitado esses conflitos, né? No seio da família, tá? E trazemos conselhos para vocês. Eu quero já até deixar nesse ponto aqui, tá? Um conselho bíblico, né? Para que você use no seu lar, pratique, tá? Para que possa evitar mais conflitos, né? Para não chegar a tragédias, ou seja, evitem tragédias do lar,
tá bom? Na casa, no seio familiar, porque realmente tem sido um grande problema, tá bom? Tiago 1,19 diz o seguinte: sabe essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Ou seja, esteja pronto para ouvir. Quando diz homem, é no genérico, são pessoas, seres humanos, né? Então, esteja pronto, tá? O marido, a mulher, os filhos, pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Olha como é os conselhos aqui de Tiago para nós, né? Pronto para ouvir, tardio para falar e também tardio para se irar. Cuidado com a ira, cuidado com os conflitos, né? É o nosso conselho, porque já estamos passando por sérias dificuldades e, com certeza, com conflito só faz piorar a situação. Obrigado, pastor. Diante dessa situação que a gente apresentou, e o pastor complementou agora, a gente tem como objetivo justamente esse, que as famílias passem a refletir de que forma é que o ambiente da sua casa está. Pastor Edvan, a gente tratou de uma forma geral dos conflitos gerados pela convivência familiar atualmente em contexto de pandemia. Vamos trabalhar pensando em situações mais específicas, né? Como é que o senhor tem visto as relações dos pais ou responsáveis com seus filhos e dos filhos também com seus pais, com seus responsáveis? De que forma o senhor tem enxergado isso? Que tipo de demanda o senhor tem visto? Qual é a opinião do senhor a respeito disso? Querido psicólogo Walter, não podemos generalizar, mas é uma verdade que há a tendência maior de gerar conflitos, né, entre pais e filhos, né, filhos e pais. E eu tenho observado, tenho visto, que infelizmente, né, tem aumentado, principalmente nesse tempo de pandemia, os conflitos, né, entre filhos e pais, e tem se tornado uma relação tóxica. E é necessário que as famílias, né, tenham paciência, perseverança, cuidado, não deixar que a ansiedade e todo esse estresse por estar em casa venha a afetar mais essa relação, porque já está difícil, né? E convivendo junto em casa, nessa relação familiar, tendo conflitos, a tendência é piorar a situação. Então é necessário que os filhos respeitem os pais, que é um mandamento com promessa, e os pais não provoquem a ira dos seus filhos, para que convivam nesse tempo, passe esse tempo tendo uma relação boa, tá? E isso perdure, né, por todo o tempo da vida no contexto familiar. Além disso, pastor Edvan, eu tenho observado um outro ponto a respeito desse assunto, é que muitos pais, de uma forma geral, têm descoberto agora a sua função, né? Descobriram agora que são pais, que tem uma pessoa responsável, muitos pais descobriram agora que tem uma pessoa que precisa de cuidado, que precisa de atenção, que precisa de carinho, e muitos pais não sabem lidar com isso. O que me dá uma preocupação grande é isso. É porque só agora, em um contexto de pandemia desse, que as pessoas passaram a conviver com suas famílias, foi que muitos pais descobriram as qualidades, os defeitos e as dificuldades com o seu filho. Antes, muitos pais não tinham tempo, não paravam para observar como era a rotina da criança, quais eram os hábitos da criança. Muitos filhos também não observavam como era que andava a relação com seu pai, tem sido gerado diante desse contexto que, infelizmente, a gente está vivendo, que são situações novas e que a gente precisa começar a lidar com isso, precisa começar a discutir a respeito disso. São consequências que vão que já estão sendo a curto prazo, e a gente já se preocupa com as consequências a longo prazo. Né? A longo prazo, o que é que vai vir para nós? Né? O que é que vai surgir de demanda para a gente? Já que o senhor também é uma pessoa que faz parte, digamos assim, que o senhor oferece apoio para grande parte das pessoas aqui na cidade. Então a nossa preocupação hoje é essa.
Que tipo de lar tá sendo sua casa? Como é que está o clima da sua casa? Como é que está a convivência com seu esposo, com sua esposa, com seus responsáveis? Como é que está o clima com o seu filho? Como é que você tem lidado com a rotina do seu filho? Tudo isso são indagações que a gente quer que as pessoas passem a fazer e passem a observar. Então, a gente pede muito que as famílias façam essa reflexão, pensem a respeito disso e tratem essa temática de forma pertinente. Façam essa reflexão e trabalhem isso dentro de casa. Hoje eu quero agradecer muito a presença do nosso amigo e nosso colega o pastor Edvan. Quero agradecer também a coordenação do CRAS, na figura da Gilene Alves, e também do trabalho da nossa secretária municipal de assistência social, a dona Alcione Carvalho, que sempre está nos apoiando nessas ações. Como eu já havia dito no início do vídeo, as nossas estratégias nesse momento e nesse contexto de pandemia, de quarentena, são essas. Gravar vídeos, fazer ações remotas para que a gente possa se aproximar das famílias e para que o nosso trabalho tenha uma continuidade. Muito obrigado. Agradeço ao psicólogo Walter por esse bate-papo, a Gilene, coordenadora do CRAS, dona Alcione, um abraço, e a todos de São Inácio, e que vivamos o amor. Tá? 1 Coríntios 13. Entre a fé, a esperança e o amor. Desses três, o maior é o amor. Deus abençoe a todos.